Olá, pessoal. Sou a Janaína Ara Augusto, pode me chamar de Jana. Estou aqui para a gente começar o nosso curso sobre liderança. Hoje teremos a parte 1 do curso. A gente vai passar um pouquinho sobre os estilos de liderança, o conceito de liderança, óbvio, já trazendo informações do que pode e deve ser usado no dia a dia. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Vamos lá para o nosso primeiro tópico, entendendo a liderança. Aqui, muitas pessoas escorregam um pouco. Não é porque você exerce um cargo de chefia que você é líder. A gente vai passar ali pela diferença de chefe, gestor e líder, mas vamos entender um pouquinho que, calma, você se torna líder. E não é porque você acha que não nasceu para ser líder, que você, quando era pequeno, não tinha ali algumas características, que você não pode desenvolvê-las. Mas, afinal, o que é liderança? A liderança, ela está muito ligada à sua relação com o outro. Ela está na sua capacidade de inspirar, de influenciar, de impactar positivamente mentalidade e comportamento das pessoas ao seu redor. Veja, você pode ou você ser essa pessoa, conhecer, ter trabalhado com pessoas assim, que não tinham um cargo de gestão, né, não estavam numa posição de chefia, mas que tinham essa personalidade, que conseguiam influenciar positivamente aqueles que estavam ao seu redor. E o que ele faz? Por que ele faz isso? Exatamente impulsionando essas pessoas a alcançar objetivos. Não só dentro da empresa, não só no atingimento de metas de resultados, mas também desafios pessoais. O líder é aquela pessoa que também está preocupada com o desenvolvimento do liderado. O líder é aquele que atua, e a gente vai ver até um pouquinho nos estilos de liderança, mas é aquele que atua realmente ao lado do liderado. E isso não precisa entrar no microgerenciamento, né, naquela acompanhamento lado a lado o tempo todo, não é isso? Mas ele trabalha com proximidade dos liderados, trabalhando junto com ele o desenvolvimento, pensando que essa pessoa também já trilhou alguns caminhos que o liderado ainda vai trilhar. Hoje, como eu falei, a liderança ela vai além de uma posição hierárquica. Isso é um processo sistêmico, um processo que envolve todos. Temos atualmente o quê? Temos um cenário que avança rapidamente, a tecnologia avançando muito rápido, nós temos tecnologia, inteligência artificial entrando em vários cenários diferentes, em várias áreas diferentes. E aí, tivemos um momento, que foi o da pandemia, que escancarou a nossa necessidade por outros humanos, a nossa necessidade de suporte, de acolhimento. Por mais que você se faça de durão, durona, sim, você precisa disso. Isso é uma necessidade humana. No curso de comunicação não violenta, eu falo um pouquinho sobre essas necessidades, indico para vocês. Enfim, mas aqui, adianta o líder pensar em ser simplesmente, tecnicamente perfeito e melhor que todos? O ideal é que esse líder traga as pessoas e ele tenha os melhores na equipe dele. Sabe por quê? Se ele estiver sempre preocupado, se você estiver sempre preocupado em ser o melhor tecnicamente, você esquece da sua equipe também. O mundo avança rapidamente, cenário tecnológico dominando vários pontos, vários momentos ali da nossa trajetória. Se você, líder, não tem uma visão sistêmica, não tem uma visão do todo e não trabalha entendendo tudo isso e está só afundado ali na técnica, você perde essa oportunidade.
Não estou dizendo que é para você abandonar os seus estudos técnicos, o seu aperfeiçoamento técnico, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa ir além. E a pandemia, escarando essa necessidade dessa aproximação humana, é aí que a figura do líder entra mais forte, exatamente como o líder humano. Em todo esse cenário, é importantíssimo que cada um de nós adote uma mentalidade de liderança para estar preparado para assumir um protagonismo da nossa trajetória. Ué, mas você não estava até agora falando sobre liderar outros? Calma, existe uma coisa muito importante que é a autoliderança. Se você ainda não exerce um cargo de chefia, você precisa sim ser o líder da sua trajetória, assumir o protagonismo da sua trajetória. E o que é isso? É você estar preocupado também com o seu desenvolvimento, com os lugares que você quer chegar. Num cenário passado, num momento passado, onde as empresas tinham todas as respostas, até porque o cenário mundial era mais estático, você não tinha tantas mudanças, eu, empresa, líder soberano, conseguia dar todas as respostas para minha equipe. Hoje, que tudo muda muito rapidamente, eu preciso ter as respostas para mim. E eu preciso trabalhar isso também. Isso entra, a autoliderança entra com o líder. Esse é o cenário ideal. Quando você tem exatamente eu, numa posição de liderado, com o meu protagonismo da minha trajetória, com a minha autoliderança, e eu tenho um líder também preocupado com o meu desenvolvimento, porque nós nos juntamos e aí construímos uma trajetória de sucesso. Nos momentos que eu precisar de ajuda, que eu precisar de suporte, eu tenho esse líder também me acolhendo. No momento que eu tiver dúvida, eu tenho essa pessoa para onde recorrer. E o mais bacana, o mais bonito, eu acho disso, eu tenho alguém para me inspirar. Será que você, se você exerce um cargo de liderança, um cargo de chefia, será que hoje você está inspirando a sua equipe? Já parou para pensar nisso? Já teve algum feedback nesse sentido? A liderança, ela está ligada a você deixar a sua marca na vida da pessoa. E não porque você mandou ela fazer de uma ou outra forma, mas porque você atuou em conjunto com essa pessoa. Porque você serviu como uma referência positiva. Esse momento é fantástico. Quando a gente consegue trazer um impacto e um posicionamento e uma direção para a vida da pessoa. Isso realmente fica marcado. Mas, infelizmente, muitas pessoas e organizações ainda se prendem em modelos que já não funcionam mais. O que é isso? Cultura do medo, microgerenciamento, que eu falei. O que é o microgerenciamento? Talvez você já tenha visto algumas imagens assim, brincando, né? O funcionário aqui e o líder aqui em cima, olhando tudo que ele está fazendo. É semelhante a isso, mas não precisa ser fisicamente dessa forma. Mas o microgerenciamento é quando você não deixa a pessoa, o funcionário, pensar, agir. Você está controlando tudo que ele faz. Cada passo, cada ação, você está cobrando, você está colocando o seu jeito, você está exigindo que ele ou ela haja do seu jeito. E aí a gente já tem uma certa dificuldade, porque as pessoas são diferentes, felizmente, e é fantástico que, como eu falei, pessoas da sua equipe sejam até melhores, muitas vezes, que você, e que elas tenham visões diferentes da sua. Entrando em outro tópico, inovação. A inovação só existe com novidade. A inovação só existe com pensamentos diferentes, trazendo novas informações. Se você fica fazendo microgerenciamento, se você acha que você tem todas as respostas ou que as suas respostas são melhores que a do outro, calma, pisa um pouquinho no acelerador e volta para refletir sobre a sua posição como líder, sobre o seu lugar como líder.
Este é um modelo antigo. Se o mundo muda rapidamente, se tem um avanço tecnológico exponencial, se você já assistiu uma aula comigo, você vai ver que eu tenho uma dificuldade enorme para fazer um círculo nessa ferramenta, mas pensem que isso aqui é um círculo. Mas, se como vimos, o mundo avança rapidamente, o líder não consegue acompanhar tudo isso. Como que eu vou ter todas as respostas se eu não consigo acompanhar? E aí, sabe o que acontece? Quem já ouviu falar em cultura tóxica, em líder tóxico? Se você der uma olhadinha ali no LinkedIn, você vai ver várias pessoas falando sobre isso. Tem a capa da Você RH recente que fala exatamente sobre liderança tóxica. Tem livros que falam sobre isso. Toda essa cultura do medo, sobrecarga de trabalho, microgerenciamento, líder que acha que é o herói, tem todas as respostas ou que a dele é melhor, tudo isso faz uma misturinha ali, bate, tudo isso resulta num líder tóxico. Como ser um líder atual? Primeiro você tem que refletir as suas ações. O que está interessante, o que não está interessante? Será que eu não estou apegado a alguns modelos passados, ultrapassados? Se questione. Existe um trabalho muito importante para a liderança e para a autoliderança também, que é o próprio autoconhecimento, é a própria autopercepção. Quando eu falei em inteligência emocional, a autopercepção, a autorregulação são base da inteligência emocional. Nesse momento, reflita se você está sendo um líder atual, o líder que envolve as pessoas, que vai além da posição hierárquica e exerce essa mentalidade de liderança, preparando, desenvolvendo outros, atingindo resultado com as pessoas, ou se você está apegado ali numa cultura de eu tenho que mandar mensagem domingo para a pessoa, porque senão eu vou esquecer. Não, mas a pessoa não está trabalhando? Como assim? Meu amigo, minha amiga, se você trabalha fora de horário, não pense que todo mundo tem que fazer isso, ok? Você tem ferramentas para você lembrar o que precisa ser falado com a equipe, ao invés de você ficar mandando as coisas. Isso é sobrecarga de trabalho. Lá no curso de comunicação não violenta, eu falo sobre necessidade humana. Uma delas é o lazer. Você precisa descansar. E os seus liderados, que são humanos, olha que fantástico, também precisam desse momento, ok? E aí passamos exatamente para um momento do tóxico, para um momento que não é bacana. Líder, gestor e chefe é a mesma coisa? Não. O que o gestor faz? O gestor gerencia. O gestor olha a atividade, monitora indicador, cuida de processo, de agenda, de número, resultado. O gestor cuida da operação em si. Ora, se eu exerço um cargo de chefia, eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar números e processo. Eu vou gerenciar, eu vou ser um gestor de atividades, um gestor de rotina, de processo. Isso é uma coisa. Se eu sou um gestor, não quer dizer que eu sou um líder. Liderança é pessoa. Você não lidera processo, você não lidera agenda, você gerencia, controla e organiza que tudo isso corra perfeitamente, tá? Agora o chefe. O chefe é a pessoa que exerce uma liderança autocrática. Exatamente o que eu falei antes. Eu acho que a minha opinião vale muito mais porque eu sou muito melhor que todo mundo que está aqui. Então, eu estou ali também priorizando trabalho, tarefa, atividade, e esqueço que tem pessoas que estão trabalhando aí. Problema aqui, eu tenho uma alta rotatividade, eu tenho uma baixa motivação na equipe, todo mundo fica doente, todo mundo sai, todo mundo falta,
Eu não consigo ter essa continuidade das pessoas no trabalho, eu não consigo desenvolvê-las porque elas querem sair de lá correndo. E quando ficam, elas adoecem ou faltam por motivos simples, bestas, vamos dizer assim. E o meu resultado? E aquele nome do escritório, aquele nome da empresa, da área que eu quero carregar, como que eu faço com essas pessoas que estão com a moral lá embaixo? Não faço, né? E aí reclamo que as coisas não funcionam, mas vamos lá. O que ele faz, né? O que o chefe normalmente faz? Ele critica as pessoas na frente das outras, uma pessoa na frente de todo mundo, ele expõe falhas, ele fica procurando o culpado, ao invés de olhar a raiz do problema e tratar a raiz do problema para conseguir resolver aquela situação lá atrás. E ele pode sim ser temido, mas ele não é respeitado. E ele é temido, isso em curto prazo, isso não é sustentável. Da onde saiu essa liderança autocrática? Em um momento lá de trás, época fordista, que nós tínhamos uma liderança por comando e controle. Como eu falei, avanço tecnológico, tudo muda muito rápido. Eu preciso produzir cada vez mais, e como as coisas antes, né, que não mudava, como as coisas não mudam, o líder ele tem toda a informação, porque as coisas são as mesmas. É tudo muito parecido, então ele tem todas as respostas. Então ele fica lá no topo da pirâmide, heróizão, mandando em todo mundo, o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é comando e controle. Você faz porque eu estou mandando você fazer. Isso é comando e controle, isso é antigo. Isso é tóxico. Faz porque eu tô mandando, não pergunta, esquece. Isso é tudo lá de trás. Tudo mudando, tudo desenvolvendo, preciso de novas narrativas. Aquele chefão que faz tudo isso, puff, cai. Ok? Até aqui, ok? E aí eu entro em um estilo de liderança aqui. O chefe exerce uma liderança autocrática. O círculo de novo, vamos fingir que está tudo bem. Ele exerce uma liderança autocrática. Ele, rei, dono de tudo. Esse já é um estilo de liderança, tá? E temos outros. Ao contrário da autocrática, nós temos a democrática. Democracia, leva em conta a opinião de todo mundo. Estou ali pedindo ideia, estou pedindo feedback. E, óbvio, as pessoas ficam motivadas porque ninguém quer ser tratado como máquina. Ou, como era no comando e controle, você simplesmente está aqui para apertar botão. E eu que vou te dar ordem porque você não consegue pensar, você não tem repertório para pensar. Isso é autocrático, tóxico. Aqui não. Aqui eu valorizo a sua opinião. E ela é importante para o processo. Óbvio, isso leva à motivação, porque as pessoas estão participando e são ouvidas e vistas, enfim. Mas o líder democrático, ele precisa ter cuidado. Porque a coisa não pode sair do controle. Se eu tenho também uma equipe de 20 pessoas, e cada uma tem um tempo para falar e para dar a sua opinião e tudo mais, se eu preciso atuar em prazos curtos, como que eu espero 20 pessoas fazerem isso? Então, é preciso, se você pensa em exercer esse tipo de liderança, você precisa ter um certo controle, principalmente em relação ao tempo. Porque para você organizar todas essas ideias, tente colocar ali 10 pessoas numa sala para discutir um tema e cada um pode trazer a ideia, óbvio, com um ambiente de segurança psicológica que elas consigam falar. Vê o tempo que demora. Primeiro, porque você vai ter questões de ego. Então, se as pessoas têm a segurança psicológica para falar, eu quero falar e eu quero dar a minha opinião, mesmo que o coleguinha tenha falado alguma coisa muito semelhante, você vai entrar em outras questões que não só da liderança. Ok?
ok? Então, tome cuidado para que as coisas não saiam do controle. Mas é importantíssimo, como eu falei, inovação. Inovação você inova com um grupo, você inova ouvindo pessoas que pensem diferente de você. Quando você escuta pessoas que pensam diferente de você, você conhece outros mundos, outras maneiras de pensar. Você enriquece a sua narrativa, o seu repertório. Liberal. Liberal, ele não é que ele é democrático. É tudo pode. Liberou geral, ele não toma decisão. Ele é o líder permissivo. Ele é o líder ausente. Cada um por si, cada um faz o que quer, mas não necessariamente juntos. E aí eu tenho uma perda muito grande. O líder, ele deve seguir com a equipe nos momentos necessários, ele deve dar um direcionamento, ele deve trazer alguns limites para essa equipe, mas ele também precisa se posicionar, ele também precisa tomar uma decisão, ele precisa orientar a equipe. Bacana? O líder coach. O líder coach, o principal foco dele, o coach, né, como tá aqui, principal foco dele é no desenvolvimento dos liderados. Ótimo. Mas ele também não pode esquecer outras tarefas como líder. Ele não pode esquecer tarefas como gestor. Vocês percebem? A liderança, ela caminha junto com a gestão. Se você está em uma posição de liderança, uma posição de chefia, enfim, ela caminha junto. Você não pode perder a visão dos fluxos, porque senão você até corre o risco de entrar no líder liberal. Porque se eu não olho o que está acontecendo, eu não olho processos, cada um faz o que quer. E eu não me posiciono em alguns momentos. O líder humano cobra? Claro que ele cobra. O líder humano aplica um feedback mais pesado? Óbvio. Ele desliga? Óbvio. Porque não é... Se casamento a gente termina, quem diria uma relação de trabalho, né? Tudo isso você precisa tomar todos os cuidados. Como diria minha avó, como diz minha avó, né? O exagero também não funciona muito bem. Seguindo, um líder situacional, ele navega entre esses diferentes tipos de liderança. Aqui, o desafio é ele observar a equipe. Ele precisa observar sempre equipe, empresa e desafio. Ou seja, o líder situacional, ele precisa ter uma atenção muito grande o tempo todo, para ele conseguir navegar em alguns lugares. Em alguns momentos ele precisa ser autocrático, em alguns momentos ele é um pouco mais liberal, em alguns momentos ele é um coach, em alguns momentos, enfim, ele navega. Mas para isso ele precisa estar o tempo todo atento. Para você exercer uma liderança situacional, é importantíssimo que você fortaleça algumas musculaturas, tá? Como de observação, de empatia. Eu quero entender o que está acontecendo ali na equipe para eu ver a abordagem que eu preciso exercer. Liderança técnica ou operacional. Fantástico, o líder, ele é o super-herói técnico, é o que sabe mais. Ele é o top das galáxias no conhecimento técnico. Maravilhoso. Toda equipe vai lá e busca ele, procura ele para o conhecimento, porque ele domina tudo. Nossa, comando e controle? Não, calma, não é tão forte que nem o comando e controle. Mas ele tem esse domínio porque ele tem muito repertório, ele tem muita informação. Só que ele tem um grande problema. Como ele detém muita informação, ele sabe muito mais que equipe, frequentemente ele tem que pôr a mão na massa. E aí, ele não sai do operacional, e eu vejo muitos líderes com essa dificuldade, e que inclusive não conseguem ser promovidos porque eles não conseguem pensar estratégia,
Eles não conseguem ter uma visão sistêmica do negócio, uma visão macro, para atuar de formas diferentes, porque ele está afundado ali no técnico. E isso pode impactar a gestão, pode impactar a sua ascensão profissional ou sua movimentação lateral na equipe, porque também hoje não se fala mais tanto em ascensão como uma escadinha, né? Mas com outros tipos ali de discussões de carreira, mas esse é outro assunto. Mas também impacta na sua gestão. Por quê? Porque ele vira uma muleta. Porque eu, liderado, vou ter que estudar tanto isso e aprender tudo isso e me desafiar e demandar um tempo aqui para aprender. Se eu vou lá no meu líder, ele tem todas as respostas. Eu me acomodo. É mais fácil, às vezes, ir lá, fulaninho, faz isso para mim. Porque o líder técnico, muitas vezes, ele gosta disso. Ele gosta de ter as respostas. E aí é um desafio muito grande. E o líder carismático ou afetivo é aquele que promove, que ele fascina realmente a equipe. A equipe tem uma admiração enorme por ele. Ele tem ligações emocionais com a equipe. Aqui, imagina qual é a dificuldade. Quando você precisa desligar alguém. Quando você identifica um desvio de conduta, inclusive, você sai simplesmente daquele lugar, e eu já vivenciei isso, é muito difícil, você sai daquele lugar de confiança e de um olhar muito mais objetivo sobre o que aconteceu, e aquilo te machuca realmente, porque você estava num lugar de confiança com aquela pessoa. É como se a pessoa tivesse te traído, o que é difícil a gente colocar na liderança. É fantástico fascinar os liderados, é fantástico você conseguir se conectar de uma maneira saudável com os seus liderados, é óbvio. Porque nós precisamos disso também como humanos, dessas conexões. A liderança é um lugar solitário muitas vezes. Mas você precisa tomar um certo cuidado. Então, veja, tem vários outros estilos de liderança. Tem autores que colocam diversos, vocês vão encontrar vários autores falando sobre esses estilos de liderança por aqui. Eu trouxe alguns, até porque aqui o objetivo não é fazer um doutorado sobre liderança, é a gente entender o que pode acontecer. Eu trouxe alguns para vocês se perceberem, ou perceberem aonde querem estar, entendendo quais são os pontos positivos, quais são os ganhos, quais são as perdas. Perfeito? Se está em dúvida, volta à aula, volta um pouquinho dos slides e faz essa reflexão também. Mas, para fazer uma reflexão concreta aqui, a nossa reflexão efetiva aqui da parte 1 do curso, eu quero que você pense em líderes que você admira. E essa pessoa não precisa ter um cargo de chefia, porque você viu aqui que não é um líder, que a pessoa não é líder simplesmente porque está marcado ali no contrato de trabalho dela que ela tem um cargo de gerência. Beleza? Pense em pessoas que têm essa questão da liderança que eu trouxe aqui, que você admira. Pode ser no trabalho, pode ser na vida pessoal, porque não esqueça que nós exercemos liderança na nossa vida pessoal também. Mas pensa um pouquinho, ou alguma figura pública muito grande, muito conhecida, né? Público. Pensa em alguém, pode ser mais de uma pessoa. E o que eu quero que você reflita é: qual a característica que mais chama atenção? Aqui eu perguntei no singular, qual a característica que mais chama a sua atenção? Você pode colocar a comunicação, você pode colocar, enfim, pense em uma característica, a primeira que vem à mente. Não vale apagar e colocar outra, legal? Agora aqui já está no plural. Quais as características que ele ou ela tem que você gostaria de desenvolver? A primeira
não necessariamente você pode querer desenvolver, mas é essa que te fascina na pessoa, que fez você pensar nela ou nele para colocá-la ali nessa reflexão. Agora, com você, quais você gostaria de desenvolver? Pensando nos estilos de liderança que nós passamos, qual estilo que você identifica nessa pessoa? Pode ser situacional, por exemplo. Mas qual você consegue identificar? E o estilo dele ou dela é semelhante ao seu? Então aqui você precisa pensar qual é o seu estilo para entender qual é o estilo da pessoa. Vamos refletir, vamos trabalhar e a gente se vê na parte 2.